Agora a gente vai falar sobre a lei das terceirizações, que ainda está tramitando. O Congresso já aprovou, ainda falta o Senado, mas tem muitas coisas a serem mudadas ainda. Vamos entender o que na prática isso muda na vida do trabalhador. Veja aí. Que vai ser feito. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. O projeto, que tramita há 10 anos na Câmara, prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade. Ele vinha sendo discutido desde 2011 e está dividindo opiniões. Eu sou contra porque eu acredito que essa mudança vai contra as leis trabalhistas, então vai reduzir muito os benefícios que a gente tem conquistado há tantos anos. Normalmente para o trabalhador não é bom, ele vai ser mal remunerado. Muitas vezes as empresas que pegam o funcionário terceirizado, ela explora o funcionário, né? Muitas vezes o funcionário chega a ficar doente de tanto trabalhar, que na verdade é escravidão. Então é mais serviço para menos pessoas com salário muito menor. Eu sou a favor, né, para dar mais agilidade às empresas, mais flexibilidade, porque quanto menos dificuldade para demitir, mais facilidade para contratar. As empresas ficam mais ágeis. Sou a favor e contra em termos, né? Porque eu acho que, por um lado, traz mais competitividade mesmo, mas, por outro, eu acho que o nosso país ainda não tem uma infraestrutura mínima que oferece para as empresas e para os empregados algumas seguranças. Eu penso que a questão da terceirização, ela precisa realmente ser normatizada, né? Não pode ficar assim, solto, sem garantia nenhuma. Eu acho que a questão maior está sempre na questão dos direitos do trabalhador, né? Porque facilita muito a questão dos encargos para os empregadores, então eu acho que tudo isso acaba transferindo na questão que quem sai sempre no prejuízo dos direitos trabalhistas é o trabalhador. O projeto, que está na fase de votação de destaques no Congresso, ainda precisa passar por votação no Senado e também por sanção presidencial para entrar em vigor. Deu para perceber que esse assunto divide bem a opinião das pessoas, né? Vamos tentar entender exatamente o que é, porque tem muita gente com dúvidas sobre o que de fato vai mudar na vida das pessoas. Eu estou recebendo o Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, que é advogado trabalhista. Bem-vindo ao Revista da Cidade. Eu que agradeço. Tudo bem, Jane? Bom dia. Como está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certinho. Então tá bom. Vamos tentar fazer as pessoas entenderem mais, até para conseguir formar uma opinião. A gente viu que tem gente que aceita por um lado, não aceita por outro. Vamos ver se a gente consegue entender direitinho o que significa, o que é a terceirização. Vamos tentar ser bem objetivo. Então vamos lá. A terceirização, como o próprio nome diz, é o quê? É você terceirizar, você transferir uma atividade da sua empresa para uma outra empresa. Tá. Onde esses outros trabalhadores vão trabalhar na sua empresa, mas não pela CLT, de forma terceirizada. E daí vem essa lei para tentar disciplinar isso que até hoje não tínhamos. Mas esses funcionários que estão terceirizados em alguma empresa, eles são CLT na empresa que foi contratada, é assim? Exatamente. Que eles são CLT eles têm os direitos trabalhistas de qualquer forma garantidos. Sim. Eles são empregados da empregadora, que é a terceirizada. Tá. Porém, eles vão prestar serviços em outro local de trabalho, que é a figura da empresa contratante. Que hoje eles não têm vínculo com essa empresa que está acima. Não tem vínculo nenhum. Vínculo nenhum. A contratante, no caso. A contratante, tá, que toma o serviço da empresa terceirizada. Tá. O vínculo dele, o recebimento dos salários, os depósitos fundiários, é todo em relação à empregadora, a terceirizada. Então, se no caso eles entram em todas as configurações da lei trabalhista da CLT, por que algumas pessoas dizem que os trabalhadores terceirizados são sugados muitas vezes, acabam trabalhando muito mais, recebendo menos? Por que acontece isso na prática? Então, isso daí a gente vê também muito nos tribunais hoje em dia, na Justiça do Trabalho. Por quê? Na verdade, não são todas aquelas empresas que nós temos, que são mais de 800 mil empresas no Brasil desse segmento. Existem empresas que, na verdade, têm pouco capital, são empresas formadas para realmente prestar um tipo de serviço num determinado tempo e depois desaparecer. E deixando os seus funcionários à mercê, a ver navios, sem ter o fundo de garantia recolhido, mesmo com relação ao Estado, à Previdência Social. Então, se a boa-fé prevalecesse, nem precisaria disciplinar. Então, assim, é verdade que o próprio Poder Judiciário já tem uma norma, que lá são a tal da súmula 331, que já normatiza de uma forma ou de outra essa relação jurídica. O diferente aí, que está sendo discutido, é a terceirização da atividade fim da empresa, ou seja, é aquela atividade preponderante da empresa, seja do produto ou do serviço.
Esse é o tema que está em ebulição. Tá, vamos tentar explicar então o que seria essa atividade fim. Hoje, quais são os serviços que podem ser terceirizados e o que vai mudar depois, caso a lei seja aprovada? Hoje, então, não tem legislação, mas o Poder Judiciário, através da súmula 331, permite aquelas empresas ligadas à atividade meio da empresa. O que é? Por exemplo, na prática, o pessoal do café, o pessoal da limpeza, a segurança, ou seja, deixando a empresa tão somente preocupada com aqueles funcionários que estão ligados à sua atividade fim. Tá. Por exemplo, numa empresa no banco, tá. Um segurança, o pessoal do café, da limpeza, eles estão nas atividades secundárias do banco. Já a atividade fim do banco... A operação do banco, contratado direto. Exatamente. Tá. Já a operação do banco propriamente dito, que é prestar o serviço, os caixas, os gerentes, têm que ser ligados por meio de contrato de trabalho. Essa lei vem trazer a alteração para quê? Que esse banco possa contratar terceirizados para ser caixas. Por exemplo, eu quero terceirizar o RH, eu quero terceirizar as pessoas da linha de frente, do atendimento. Então, isso vai ser possível a partir da aprovação da lei. Hoje, como ela está, porque ela tem vários destaques ainda a ser debatidos para depois ir para o Senado e depois sanção. Mas, objetivamente falando, é isso. Tá. Hoje, o banco poderia terceirizar os seus gerentes, poderia terceirizar os seus bancários. Vamos em outro exemplo prático, numa escola. A escola poderia, os donos da escola, poderiam terceirizar os professores, que é a atividade fim da empresa. Tá. Não se pode imaginar uma escola sem professor. Claro. Então, por meio desse projeto hoje, seria possível, seria legal, com o apoio de uma lei, contratar professores para colocar na escola. Para a empresa isso é interessante. Muita gente discutindo também a questão da qualidade do serviço que vai ser prestado, né? Eu acho isso, Regiane. Veja só, eu acho que vai perder uma coisa muito importante na terceirização da atividade fim, que é a pessoalidade. O patrão, o empregador, ele vai perder aquela pessoalidade com o seu funcionário. Tá. Porque hoje tem um professor, amanhã a empresa terceirizada pode enviar outro. Então, eu acho que perde essa pessoalidade que é importante na relação de trabalho. Mas a gente, de outro lado, não podemos esquecer, estamos numa evolução, o direito é dinâmico. E aí o que acontece? Há hoje em dia a tendência da especialização. Tá. Aí o que acontece? É interessante empresas se preocuparem mais com a atividade do seu produto propriamente dito do que ficar se preocupando com o seu departamento pessoal. Bom, por outro lado, se o trabalhador quiser ser competitivo, mais especializado ele vai ter que ser para chegar e assumir uma posição e já conseguir tocar o barco a partir dali, né? Exatamente. O que a gente tem que se preocupar, eu acho que essa deve ser a preocupação das centrais sindicais, em relação ao quê? Aos direitos trabalhistas, em relação aos funcionários terceirizados. Isso vai estar garantido? É uma grande dúvida das pessoas também. A garantia eu não posso dizer 100%. Pelo projeto hoje, diz que eles vão ter os direitos da CLT, vão ter também os direitos sindicais ligados à entidade sindical da empresa contratante. Tá. Por quê? Senão seria... Isso antes não era assim? Não era assim. Exclusividade da empresa contratada. Contratada. Tá. A não ser que, judicialmente, através de uma ação trabalhista, você conseguisse convencer o juiz que foi uma fraude. Tá. Aí sim eles estariam assegurados. Por quê? Na prática, um terceirizado pode ter um piso salarial de R$1.000, voltando ao exemplo do caixa, de banco, e o banco que tem um sindicato muito mais atuante, muito mais forte, pode ser o piso salarial de R$2.000. Então eu vejo que aí pode ser um ponto negativo com relação à terceirização. Tá certo. Bom, a gente não consegue dizer exatamente como vai ser, como vai funcionar a partir de agora, porque a lei realmente ainda não está aprovada. Muito vai ser discutido, tem muitos adendos na lei ainda, são 27 itens ainda que ainda vão ser discutidos e podem sofrer alterações. Famosos destaques, né? Exato. E aí a gente, claro, vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Revista da Cidade, por isso deixo aberto o convite, assim que a lei for aprovada ou não, a gente, claro, informa vocês que estão em casa, dizendo exatamente o que mudou a partir de então. Quero agradecer então ao doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado trabalhista, que esteve com a gente ajudando a entender o que é essa terceirização tão polêmica. Eu Obrigada, agradeço, viu? Um abraço. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.